Olá, graça e paz. 2 Coríntios 4, 13 a 14 diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo afirma que existe uma fé que não se cala. Não é fé meramente intelectual, nem confinada ao coração, mas uma fé tão viva que transborda em palavras. Para Armando Bispo, um pensador, teólogo, muito querido no nosso meio batista, fé verdadeira gera testemunho inevitável. Quem foi alcançado pela graça não consegue permanecer em silêncio diante da realidade de Cristo. Eu creio que você pode dizer com todo o seu ser: eu fui alcançado pelo poder do Evangelho. Você pode dizer, junto com Paulo: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dia eu fui salvo porque eu criei. Um dia eu fui salvo porque eu me rendi aos pés do Senhor. Reconheci que não era nada, que eu precisava dele. Esse crer, ele nasce de um espírito comum de fé. O versículo 13, no comecinho dele, o 13 parte A, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O mesmo espírito da fé. É interessante que Paulo faz uma colocação no sentido de você ter, né? É algo que você tem que tomar posse. Eu tenho porque eu tenho fé que isso está fazendo parte de mim. Então, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. A fé cristã não é individualista, mas compartilhada. Ela é compartilhada. Interessante que isso nos remete, né? Isso nos faz transportar para uma personagem, uma mulher, a mulher samaritana. Lá em João 4, versículo 39, ela faz uma declaração aos samaritanos dizendo: olha, eu conheci alguém que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Então ela foi, testemunhou, ela falou. Então a fé cristã não é individualista, mas compartilhada. O mesmo Espírito aponta para a continuidade com os santos do passado. Salmo 116, versículo 10, o salmista diz: eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Quer dizer, eu criei e eu não consegui ficar com isso para mim. Eu fiquei tomado de uma aflição. Eu fiquei aflito em querer compartilhar isso que estava acontecendo comigo por causa do meu crer, da minha forma de crer. Já Armando Bispo, esse irmão querido, né? Ele disse o seguinte, que a fé bíblica nos insere numa história viva de testemunhas. Eu já vi ele explicando, ou testemunhando, melhor dizendo, de uma experiência que ele teve numa reunião que ele criou. Ele fez com que algo pudesse surgir, brotar de uma reunião, assim, um encontro provocado. Ele provocou um encontro para uma finalidade. E aí ali ele se esbalda falando do mover de Deus, do poder de Deus que invadiu aquele recinto, aquele ambiente, e todos foram tomados pelo poder do Espírito ali. Não foi uma energia que invadiu, mas foi o poder do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, invadindo o local e tomando a todos, trazendo a todos uma consciência do sagrado, daquilo que é o poder de Deus.
que muitos falam de unção. Eu estou sentindo aqui uma unção, né? Mas é o poder de Deus caindo sobre todos, como o livro de Atos fala. Então foi uma experiência marcante para Armando Bispo, e por isso que ele tem essa mentalidade, né? Uma fé bíblica nos insere numa história viva de testemunhas, né? Nós vamos estar fazendo história como testemunhas, nós vamos estar falando das experiências, né? Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo disse: portanto a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Fé é certeza, não suposição. Eu vi o filho do Caetano Veloso falando, dando o seu testemunho esses dias. Acho que muitos devem ter visto, né? O testemunho que ele deu da sua fé. E quem é que foi que marcou a história na vida desse rapaz, desse garoto, né? Ele era criança e a empregada o levou na igreja, olha que maravilha! E ele falava de algo lá sobre as boas novas. Estava ali, ele compartilhou o Brasil inteiro, falou da sua fé. E uma coisa tocante, né, marcante, foi o seu pai ali bebendo aquilo que ele estava falando. É isso que faz, né? Fé é certeza, não suposição. Eu tenho certeza porque algo aconteceu de extraordinário comigo. Eu vivenciei isso. Por isso eu tenho autoridade para falar. Ele disse, a empregada me levou na igreja dela quando criança. Olha, gente, que maravilha. A semente foi plantada. A semente foi jogada em terra fértil, em terra já em condições de brotar, e ela brotou mesmo, né? E ela brotou mesmo. Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Essa é a tradução moderna para esse versículo 1 de Hebreus capítulo 11. Quem crê de verdade participa do mesmo impulso espiritual. Mesmo impulso espiritual. Eu quero estar sendo impulsionado. Né? E o crer de verdade, o crer genuíno, me impulsiona, me leva. É que nem o combustível que faz a propulsão lá do motor, aquele maquinário que gira rápido. Pensou 6.000 viradas por segundo, é muita coisa. Então, é mais ou menos, aliás, muito mais que isso. Né? O crer me impulsiona, me faz vibrar de uma forma extraordinária, estrondosa. Atos 4:20 diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa foi a experiência daquela época, aqueles que estavam marcando a história, e que hoje para nós é uma história tocante, uma história viva, que nos muda, que nos faz vibrar, que nos faz o coração arder, como fazia aquela palavra de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Ele falou, porventura, nosso coração não ardia quando ele falava? É isso. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:20. O falar que é consequência inevitável do crer. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. No versículo 13, nós encontramos essas palavras que nos dá essa condição de pensar, eu não posso deixar de falar do que tenho crido, daquilo que nós temos experimentado. Nós temos que falar, e por isso nós estamos falando, é por isso que nós falamos. Vai mexer com o crente para ver se ele não vai falar e vai ficar calado. Vai ouvir, você vai ouvir porque ele tem
a palavra, ele tem o dom da palavra, ele tem o poder sobre ele que dá ele a condição de expressar aquilo que vem de Deus, né? O silêncio prolongado revela uma fé atrofiada. Pensou o crente sem condições de falar, o crente que não aproveita as oportunidades, como Paulo fala, né? Aproveitar as oportunidades, né? Então, o silêncio prolongado revela uma fé atrofiada. Eu não quero estar atrofiado. Armando Bispo disse: fé que não testemunha adoece. Mateus 12:34, Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Falar de Jesus não é obrigação, é constrangimento interior. Nós somos constrangidos a não ficar com aquilo para nós, né? Jeremias 20, versículo 9, o profeta disse o seguinte: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la, é impossível, não tem como. Jeremias fala de uma experiência que ele tinha de que ele não poderia deixar de falar. Eu não consigo deixar de falar em seu nome. Eu sou um porta-voz de ti. Eu sou um representante de ti. Eu sou enviado do céu. Fogo ardente nos ossos. Olha só. Até o poder mexia de forma extraordinária lá no âmago, até nos ossos, né? Atos 1:8, a palavra de Deus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vocês receberão poder. Esse poder está ligado à palavra dunamis, que tem a ver com o nosso dinamite hoje. É algo estrondoso, algo que estronda mesmo, né? Algo que explode mesmo. E é isso que Deus faz quando te usa para combater o pecado, para fazer com que o pecado seja expurgado da vida de alguém, e esse alguém venha se render a Jesus como Senhor da sua vida. O testemunho nasce da experiência, não da técnica. Não adianta ficar com técnica, né? Muita técnica afasta, muita técnica é só beleza. Você vai só sentir beleza na coisa, vai sentir como se estivesse numa audição, num teatro municipal da vida, e vai sair de lá só com um sentimento de que ouviu algo bom, mas não preencheu o vazio, não foi preenchido. Você não vai sair de lá preenchido. É bom, foi emocionante, mas foi só emocionante. Não houve um toque espiritual, não houve esse toque final, que é o toque final. O Evangelho avança quando pessoas falam do que Cristo fez nelas. Uma vez eu ouvi uma senhora dizendo, ela, a senhora toda requintada, toda chique, no meio de um grupo simples, e o repórter perguntou para ela: a senhora vai dar o dízimo para essa igreja? Sendo ela uma pessoa rica, né? Ela falou: meu filho, Deus me curou de um câncer na garganta. Eu vou fazer muito mais que isso aí não quer dizer nada. Vou fazer muito mais que isso. E é por isso que a obra de Deus cresce. É por isso que a obra de Deus é aquilo que é a visão de um líder, um certo líder religioso falou. É como um purê de batata ou uma massa que quanto mais mexe, mais cresce, né? Lembra desse dito aí de um líder, certo líder religioso? É bem por aí. Porque as pessoas, elas são contempladas com os benefícios da vida, com o material, né? O lado material. Deus supre, Deus
faz milagres e eles são seres humanos. Eles querem corresponder, eles correspondem de forma abençoadora mesmo. A exemplo dessa senhora. Então o Evangelho avança quando pessoas falam do que Cristo fez nelas. A esperança da ressurreição sustenta o testemunho, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitou o Senhor Jesus. Falamos porque nossa experiência vai além desta vida. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo falou o seguinte: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena que em todo o mundo. Na outra versão diz: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. A ressurreição remove o medo das consequências. Eu não temo o infortúnio, a catástrofe, porque eu sei quem está segurando na minha mão. Eu sei quem tomou a minha mão direita. Eu sei quem me tomou pela minha mão direita. E ainda diz: não temas, porque eu estou contigo. A ressurreição remove o medo das consequências. Armando, bispo, ele disse que a coragem cristã nasce da eternidade. E a eternidade está lá no grande eu sou. Quando Deus falou, era Jesus se manifestando ali. Deus falou a Moisés: diga apenas, o eu sou me enviou a vós. A coragem cristã nasce ali, da eternidade. Mateus 10, 28, o Senhor Jesus diz: não temas aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Também antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. O testemunho aponta para o encontro final em Cristo, ou com Cristo. É isso que me dá aquele entusiasmo, né? Jesus é o ponto referente, ou referencial, ou ele é a referência. E é interessante que o apóstolo Paulo fala sobre isso, que está em 1 Tessalonicenses 2, 19 a 20, diz: nos apresentará convosco. Uma dimensão comunitária espiritual está ali, né, enraizada. Nos apresentará convosco. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? Versículo 19 de 1 Tessalonicenses 2. Afinal, o que nos dará esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, versículo 20. Sim, vocês serão nosso orgulho e nossa alegria. É o povo tomado de Deus. Pessoas são nossa coroa. Isso sim, cada pessoa, cada vida que você teve o privilégio, a chance de levá-la aos pés do Senhor, vai ser como uma pedra enfeitando a coroa. Por isso que o apóstolo fala: pessoas são nossa coroa. Conclusão: nós podemos chegar a esse finalmente pensando o seguinte: crer em Jesus nunca foi um ato silencioso. Nunca, jamais. Eu tenho que falar. Eu tenho que fazer jus àquilo que Jesus diz. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a fé é genuína, ela constrange, ela move, ela fala. À luz do pensamento de Armando Bispo, testemunhar não é um programa da igreja, mas o reflexo natural de uma fé viva, sustentada pela esperança da ressurreição. Quem realmente crê, inevitavelmente fala. Quem fala, revela em quem crê.
Jesus, eu creio nele. Me lembro de uma cena, me veio à mente agora uma cena de um jogador que suspendia a camisa e mostrava outra camisa, e naquela camisa estava escrito Jesus, é o meu Salvador, Jesus, é o meu tudo, é aquilo que é objeto da sua fé. E como você está nessa questão de Jesus? Você saberia dizer quem é Jesus? A mulher samaritana, lá no capítulo 4, ela diz: é o Salvador do mundo. Em João 1,29, ele declarou: é a luz que ilumina todo homem. Em João 6, ele vai dizer também: o pão da vida. E você, o que você diz de Jesus? Tempo atrás alguém saiu fazendo uma entrevista e ninguém sabia dizer nada. Aliás, quase ninguém sabia fazer. Alguns falavam algumas coisas, outros sem coisas sem nexo e tal. Mas o fato é que o povo está carente de Jesus. E você? Você tem Jesus na sua vida? Você tem certeza de que se o coração parar agora você vai para o céu? Você saberia responder essa pergunta de que o céu te espera? Ele disse em João 14 que iria preparar-nos lugar. Você tem certeza de que seu lugarzinho está preparado lá para quando você chegar, você tomar posse dele? Você tem certeza de que você irá para lá? A Bíblia te dá essa certeza. É só ler. Leia João 10, 26 em diante, você vai ver o que ele fala ali sobre aquele que é dele. Que Deus abençoe nesse sentido de você ser do Senhor, ser alguém que